Por que o cientista de dados é importante para as empresas? E por que o cientista de dados consegue gerar benefício para a empresa? Então, eu estou trazendo para você aqui um exemplo da vida real, beleza? É um exemplo da vida real que eu recebi esses dias, né? Eu recebo muitos, toda semana, cara, graças ao bom pai, né? Toda semana eu recebo uma mensagenzinha de um dos CD Pros espalhado pelo mundo aí, mostrando uma coisa boa que aconteceu na empresa, né? Uma coisa boa que aconteceu na instituição pelo fato dele aplicar esse conhecimento, dele aplicar ali as suas habilidades para ajudar as empresas, né? Então, eu tava de boa esses dias aí, o Serjão me mandou uma mensagem, né? O Serjão, ele é um líder de Data Science, inclusive, né? Hoje ele é um excelente profissional, e dá uma olhada só como eu quero matar a cobra e mostrar a cobra morta para você. Então, você vê o tamanho do poder que é ter um cientista de dados para a empresa, inclusive respondendo isso aqui, ó. Por que o cientista de dados é importante para as empresas e por que o cientista de dados consegue gerar benefício para a empresa? Tudo bem? Olha só que interessante. Ele falou assim, passei para dar a notícia, né? Ele falou assim, ó, usando os conhecimentos aprendidos, eu fiz umas máquinas preditivas que vão gerar economia mensal de aproximadamente R$ 200 mil. Cara, não sei o tamanho da empresa, não sei o porte da empresa, mas dá uma olhada e vê esse número como um número absoluto aí na tua vida, vai. Ele está gerando uma economia mensal, então a gente está falando aqui de R$ 2.400.000 gerado só em economia, e uma outra para aumentar ali as vendas na ordem de 7%. Então pensa bem, né? Uma solução, 200 mil foi economizado em vendas cujo índice de troca são superior ao aceitável. Então primeira máquina preditiva dele já foi exatamente para limar uma parada que era um problema na empresa. Segundo, uma solução que trouxe uma maneira sustentável de aumentar os preços do produto, enfim, do serviço, em até 7,28 vezes, de maneira que não ocorra inadimplência, nem aumento da troca, enfim, seja lá qual é o produto lá da empresa. Com isso, olha só, e aí que está o benefício de ter um cientista de dados na empresa. Com isso, nós conseguiríamos, ninguém será demitido, né? Então a gente sempre vê que as empresas estão querendo fazer o quê? A gente acabou de ver, né, dos 3 pilares, diminuir custo, e demissão é contenção de gasto, galera. Demissão é contenção de gasto na veia, porque você demitiu, cara, você paga ali os benefícios para o funcionário, mas acabou, no outro mês não tem mais esse custo. Então a empresa faz isso só quando realmente a parada tá ruim. Por quê? Porque se ela contratou, ela precisa de gente para ajudar lá. Então, ó, o trabalho do cientista de dados ajudando, imagina quantas famílias aí não estão nesse ponto agora, né? Aí não falando só do benefício financeiro, né? Mas pensa no benefício desse cientista de dados ter acreditado no conhecimento, acreditado no seu potencial para mostrar o seu valor, e não só mostrar o seu valor, pô, tá salvando família aí, mano. Eu não sei se você já teve, se você já foi demitido, ou se você já teve um período onde você não trabalhou na tua vida. Eu, cara, assim, graças a Deus eu nunca tive esse processo, saca, de ter essa dificuldade. Mas eu lembro que antes de eu começar a minha vida profissional, cara, era muito ruim. Eu terminei meu segundo grau, não passei no vestibular, e eu fiquei, assim, mais ou menos um ano numa situação de incompetência tão grande. Por quê? Porque eu não tinha passado no vestibular, e ainda estava dentro da casa do meu pai e da minha mãe, e ainda precisava de ajuda até para pagar os cursinhos, treinamento, aquela coisa toda, saca? Então, cara, pensa na situação ruim. Eu fiquei malzão até que eu consegui, né, sair. Mas pensa na situação de alguém assim. Agora, pior, pensa na situação de um pai de família que tem filho em casa para pagar boleta aí de plano de saúde, mano, para pagar as escolas dos meninos, para comprar comida para pôr em casa. Pô, cara, a gente tá falando que o trabalho do cientista de dados tá salvando vida aí, mano. Saca? Quantas pessoas, e isso é normal, não tô falando da boca para fora não, quantas pessoas não entram em depressão aí simplesmente porque, porra, tava numa situação financeira bem complexa, bem difícil, e aí, cara, vai lá um cientista de dados e desenvolve uma parada para ninguém ser demitido na empresa, mano. Cara, muito louco, né? Outra coisa, olha, ele falou aqui, ó, a planta da indústria será utilizada próxima do seu potencial, pois o aumento da venda significa que aumenta a produção. Então teve aumento da margem líquida, pois eu não desperdiço grana, troca, sobra mais grana no caixa. É isso, quando eu falo para você que o cientista de dados ele tem um trabalho estratégico, não é à toa. O cientista de dados ele está indo exatamente trabalhar na empresa para ser o representante, é tipo o cara da TI, né? O cara da TI, entre aspas, né? Que tem noção que o impacto do seu trabalho nos negócios da empresa pode ser de sobrevivência, pode ser salutar para a empresa também.
né? Por quê? Porque por conta disso, desses três pilares. Ele vai lá, ajuda a empresa a aumentar os seus benefícios, ajuda a empresa a aumentar as vendas, ele ajuda a empresa a categorizar de forma mais inteligente os seus produtos, os seus serviços. Então, esse é o poder do cientista de dados nas empresas, tá bom? Aí, cara, deve vir uma coisa na sua cabeça que geralmente sempre vem, principalmente para quem quando a galera tá começando, né? Quando a gente tá começando, a gente não tem muita informação de como que funciona o mercado, de como que funciona o trabalho mesmo, o dia a dia, né? E aí pode ter passado pela sua cabeça a seguinte dúvida, que é o seguinte, Edu, né? Geralmente a galera fala assim, né? Edu, parada do seguinte, mas se as empresas já têm equipe de análise de dados e tecnologia da informação, por que que elas precisariam especificamente de um cientista de dados? E aí eu deixo você responder essa parada agora. Consegue compreender que o analista de dados, ele tem essa visão aqui, ó, trouxe um gráfico para mostrar para você. Olha só que interessante. Esse gráfico ele está mostrando o seguinte, ó. Aqui eu tenho a maturidade da capacidade analítica das empresas, tá bom? Então, ó, quanto mais para a direita aqui, ó, maior a maturidade da capacidade analítica das empresas, beleza? E quanto mais para cima aqui, ó, maior ou maiores são os insights desenvolvidos pelas empresas, tá bom? Maiores são os insights produzidos nas empresas. Beleza? Então, ó, mais para a direita, maior a maturidade ali da capacidade analítica da empresa. E maior são os insights coletados pelas empresas. Beleza? Aí eu vou te mostrar agora como que isso é possível. Dá uma olhada aqui. Quando a gente olha dividindo esse gráfico aqui no meio, o que a gente está vendo aqui do lado esquerdo? Do lado esquerdo eu estou vendo, ó, primeiro, o dado bruto da empresa, né? Então, pô, se eu tenho um dado bruto ainda, eu não tenho muitos insights. Estou vendo o dado bruto, eu estou aqui embaixo, né? E também não tem maturidade nenhuma, né? Pô, tô com dado bruto na empresa. E aí essa parada vai aumentando, né? Opa, eu pelo menos estou limpando os dados, né? Então, pô, tem um dado bruto lá que está entrando no sistema legado, no sistema da empresa, e agora simplesmente o que está acontecendo é eu estou analisando, estou pelo menos limpando os dados para saber o que é ruído, o que não é, o que foi feito errado pelo funcionário, o que não foi. Estou limpando os dados. Opa, aumentei um pouco a maturidade, só que os insights ainda não são tantos, né? Que mais? Aí eu começo a criar uns relatórios padrões, né? Então começa a ter alguns relatórios, relatório de venda, relatório de custo, relatório daquela coisa. Estou melhorando a maturidade da empresa, beleza? E assim vai, até eu chegar num ponto onde eu tenho ali, ó, um BIzinho, onde eu tenho uma visualização mais em real time, um dashboard um pouco mais bonitinho, né? Uma coisa que está acontecendo agora na vida real. Só que o trabalho do analista de dados nas empresas, eles estão exatamente até nesse ponto. Então, o analista de dados, ele sabe fazer um Power BI bacana, um Tableau, um Click, né, um Dash, ele sabe fazer um Looker, um Reportei, ele sabe trabalhar com a ferramenta de BI legal e mostrar as coisas. Só que é aí que está a maior parte dos insights que as empresas podem obter. Ó, lembra desse gráfico aqui para cima, né? A coleta dos insights das empresas. Então, até aqui, velho, até nesse nível aqui, o que eu tenho é o seguinte: nesse nível eu tô tendo uma coleta de insight até razoável, vai, tô melhor do que os dados brutos. Só que aí entra o cientista de dados na jogada. Até aqui é o analista de dados. Só que a partir de agora, o cientista de dados é você. Você está entrando nessa parada. E aí o cientista de dados está fazendo o quê? Opa, ele começa a criar mais coisas. Então, ó, ele começa a fazer alguns trabalhos preditivos. Aqui para trás eu estava só respondendo o quê? Ah, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu na empresa? Né? Caramba, por que, que isso está acontecendo? Né? Mas, cara, isso é de hoje para trás mente, como eu gosto de falar. Isso é de hoje para trás mente. E as empresas estão numa situação onde a tecnologia está mostrando para a gente que a gente sim tem condições de ter informações preditivas de qualidade. E que ela só precisa de você, cientista de dados. E que é por isso que ela está disposta a pagar R$ 8.000 no seu salário. E é por isso que ela está disposta a pagar você para desenvolver um projeto para ela, ainda que seja em freela. Porque você está mostrando que o trabalho preditivo funciona, que o trabalho preditivo é importante para a empresa e que ela não só pode, como ela deve utilizar essa parada se ela quiser sobreviver à inovação. As empresas só conseguem sobreviver quem inova.
E se a empresa não está olhando nas formas de inovar, naquilo que é o maior ativo dela, porque o maior ativo dela não é o que está no caixa, não, mano. Saca? Não é o que está no caixa. Vem um plano colo desse da vida aí, toma lá todo o dinheiro do caixa. Eu tô dando um exemplo para pessoa física, né? Não sei se você. Né, você deve ser dessa época, vai. Que teve o confisco da poupança e tal. Mas sei lá, mano, inflação, guerra. A gente tava tendo guerra na Rússia lá. Cara, caixa não é. Cara, o maior ativo da empresa é, ou melhor dizendo, são os dados. Então, aquele que sabe explorar os seus dados com inteligência são as empresas que realmente vão sobreviver à inovação e não só vão sobreviver à inovação, mas vão aumentar o percentual de share no mercado. E aumentar o share no mercado significa o quê? Que ela vai sim produzir mais, faturar mais. Mas sabe como que ela vai conseguir fazer isso? Quando você estiver lá dentro para ajudar a empresa. E como que você faz para entrar, Eduardo? A gente está falando sobre isso e você vai saber melhor lá no treinamento A Era do Cientista de Dados. Eu não estou falando isso aqui à toa. Entra depois aí no Glassdoor e dá uma olhada lá na média salarial do cientista de dados. Entra no LinkedIn e vê quantas vagas tem aí para cientista de dados. Dezenas de milhares. Tá bom? Então não é à toa. Presta atenção nessa parada aqui. Então vamos lá. Aí, beleza, você fez algumas predições mais genéricas e tal, só que aí, cara, você começou a melhorar. Você está começando a ter mais maturidade. Você está vindo para esse lado aqui agora. Ó. Você está fazendo uma parada um pouco mais, né, uma modelagem preditiva com mais inteligência. Você conhece não só ali aqueles algoritmos de regressão tradicional, decision tree, agora você está indo para os algoritmos ensemble, né? Você está conhecendo ali aquela galera que trabalha ali de forma onde você coloca, sei lá, milhares de árvores de decisão trabalhando junto, você está trabalhando com processamento de linguagem natural utilizando os próprios modelos pré-treinados aí da OpenAI, ChatGPT e por aí vai. Você está trazendo conhecimento para a empresa para que a empresa possa se utilizar esse conhecimento para a sua sobrevivência. Tá ligado? Então é isso que está acontecendo. Aumentou a maturidade. Bora para cá agora, ó. Aí, o que acontece? Você não só está fazendo trabalho preditivos, mas você também está fazendo trabalho de otimização. Você não só responde agora o que irá acontecer, como é o que a gente faz aqui nos trabalhos preditivos, né? Mas você vai falar, cara, o que de melhor pode acontecer se eu fizer alguma coisa, se eu otimizar os meus processos, meus serviços, minhas vendas. Você entende a importância do cientista de dados nesse contexto aqui, cara?